A realização ou não da cariação dos envolvidos do Banco Master vai depender dos depoimentos que vão ser colhidos amanhã pela Polícia Federal. Serão ouvidos o ex-presidente do Banco Master, né, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. A Gabriela Veras chega agora ao vivo para falar conosco. Gabriela, boa noite. Oi, Thaís, uma ótima noite a você, a todos que estão no estúdio, todos que nos acompanham aqui também. Pois é, os depoimentos acontecerão amanhã, a partir das 2 horas da tarde, serão conduzidos pela Polícia Federal de forma separada entre os citados por videoconferência. Uma delegada da PF que vai conduzir os depoimentos. A partir do que cada um, dos responsáveis aí pelos depoimentos falarem, aí sim, a delegada responsável pelo caso vai avaliar se há uma necessidade de acariação, ou seja, se há uma necessidade dos depoimentos serem tomados de forma simultânea, no mesmo momento. Eles poderão ser colocados em salas de videoconferência, mas as perguntas poderão ser feitas de forma simultânea. Caso isso aconteça, vai ser um posicionamento trazido pela Polícia Federal se encontrar qualquer tipo de inconsistência nos depoimentos de amanhã. E aqui a gente relembra Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Os três que responderão aos questionamentos da Polícia Federal. E aqui a gente relembra, os depoimentos, como eu disse, serão conduzidos pela Polícia Federal. A gente, inclusive, traz a informação de que foi um comunicado enviado ao Supremo Tribunal Federal falando da delegada que será responsável pelo caso, responsável por conduzir esses depoimentos de amanhã, e todos esses procedimentos serão acompanhados por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, e também um membro do Ministério Público Federal. Volto com vocês. Obrigada, Gabriela. Boa noite para você. André, tem um ponto interessante aqui dessa história. Isso tudo aconteceu hoje, né? Está sendo vista por muita gente como um recuo de Dias Toffoli, que vem dando as cartas ali, resolvendo tudo desse caso sozinho. Tem um ponto interessante que é assim, a delegada da Polícia Federal vai sinalizar a necessidade da cariação. A minha impressão é de que os gestores do setor financeiro, acompanhando esse caso, jamais viram a necessidade ou, vamos dizer assim, a apropriação de uma cariação nesse momento, né? Isso, é exatamente isso, né? Assim, quando esse assunto a cada dia que passa tem uma novidade, a cada minuto a gente tem mais um capítulo da história, né? E é uma questão muito incomum, efetivamente, nós não vimos no período recente nenhuma medida dessa natureza. Então, quando isso aconteceu, efetivamente, de certa forma, todo o mercado assinou com digamos, com um sentimento de que, bom, temos um fator diferente, temos uma forma de conduzir diferente da que estávamos habituados, né? Então, isso gera efetivamente um sentimento estamos vendo um procedimento distinto daquilo que efetivamente era o comum, né? E isso, obviamente, gera outros sentimentos que vêm na sequência em relação a isso, né? Sobretudo no mercado super interligado, que é o mercado financeiro, onde o papel da confiança é fundamental até efetivamente na precificação de ativos. Agora, André, Jussara, eu já vou com você. André, hoje vocês soltaram também uma nota de apoio ali, de defesa ao Banco Central. Essa é uma atitude que a gente acompanhou aí nos últimos dias. As principais associações fizeram o mesmo. Por que desse movimento? Qual é o receio de vocês? Bom, o mercado financeiro, ele tem, como eu comentei, ele é bastante interligado, né? E o mercado financeiro brasileiro é um mercado muito robusto, muito capitalizado, é um mercado visto internacionalmente como um modelo, tá? Como um mercado bastante maduro.
Para que isso possa acontecer, você teve, de certa forma, um amadurecimento institucional ao longo do tempo, até mesmo antes do surgimento, né, das instituições que nós temos hoje. Isso leva tempo de construção. A institucionalidade, né, o respeito às regras, o respeito às condições, a criação de uma estrutura reguladora específica, com capacidade técnica para poder fazer avaliação de ativos, avaliação prudencial, fazer a supervisão bancária. Isso, para além, obviamente, dos recursos humanos que estão envolvidos nisso, né, de formação, você tem todo um amadurecimento institucional. Isso é muito importante para um segmento tão relevante quanto é o sistema financeiro brasileiro, ou o sistema financeiro de modo geral. Então, quando você tem qualquer tipo de modificação ou oscilação naquele modus operandi do sistema, de um regulador, tal como nós temos o Banco Central do Brasil e também a Comissão de Valores Mobiliários, por outro segmento, isso aí gera, obviamente, um sentimento de, olha, estamos aqui de frente de alguma coisa um pouco diferente, que pode gerar algum tipo de instabilidade. Então, esse sim foi o sentimento do mercado financeiro de modo geral. A BDR representa uma parte desse segmento, né? Nós temos aqui os bancos públicos, os bancos cooperativos, agências de fomento, mas isso, como você mesmo colocou, é um sentimento que perpassou em notas de diferentes associações, sempre com a mesma perspectiva, de que a boa regulação é fundamental para o crescimento de qualquer mercado. A gente está falando aqui do setor financeiro, mas poderia estar falando do petróleo, poderia estar falando das telecomunicações. A boa regulação é fundamental para o crescimento de qualquer segmento, e o sistema financeiro não fica fora disso. Jussara, o André faz uma leitura que tenta proteger esse funcionamento, essa solidez, esse reconhecimento da atuação política, de uma interferência danosa da política, porque a política vai sempre atuar e qualquer instituição tem que estar permeável a isso, se preservando, né, de alguma forma. Mas o que ele descreve é algo que não pode ser vítima, não pode ser afetado pela nocividade da política. Eu quero te ouvir sobre Brasília, mesmo durante esse recesso, a própria cúpula do governo, assistindo a esse movimento todo, qual é a preocupação que você capta aí? Bom, assim, eu não falo que... Só um minuto, André, vamos ouvir a Jussara? Desculpa. Não tem problema. Peço desculpas. Não tem problema. Vamos só ouvir a Jussara aqui falar de Brasília, que eu já volto com você. Olha, Thaís, Brasília está toda de olho, né? Embora em recesso, no ritmo lento já às vésperas do Réveillon, as atenções se voltam como vocês disseram mais cedo aqui, nessa incomum acariação que foi determinada pelo ministro Dias Toffoli. Então, amanhã, 14 horas, quando agora ficou definido que antes da acariação, Doniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB e também o diretor do Banco Central serão ouvidos por depoimento pela Polícia Federal e depois caberá à delegada decidir se o que eles disseram é suficiente ou se haverá incongruências, versões muito diferentes que será preciso contrapor essas versões, né? Fazer essa checagem de versões numa acariação. Bem, Thaís, eu queria retomar um ponto que você citou logo quando a gente começou a falar desse assunto, justamente como essa questão, essa saída pela Polícia Federal pode entregar um recuo para o ministro Dias Toffoli, que vem sendo muito criticado pelo modo como ele tem conduzido essa questão do Banco Master, pode entregar esse recuo para ele sem necessariamente ele assumir este recuo. Por quê? Porque vai ser a PF, a delegada da PF, para dizer: estou satisfeita, não preciso de acareação. E aí eu lembro justamente a questão dessa acareação, que ela vem sendo criticada por vários setores. A própria Procuradoria-Geral da República pediu o cancelamento. No parecer dela, foi contra que houvesse essa acareação, até porque ela foi determinada de ofício pelo ministro Dias Toffoli antes mesmo de depoimento, ou seja, não tinha nem as versões. Agora que vai ter esse depoimento antes.
Foi criticado também pelo Banco Central por temer essa exposição, esse constrangimento do diretor e, claro, também essa tensão toda no mercado, qual o desdobramento disso. A questão, Thaís, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Está nas mãos da delegada decidir se vai ter ou não, de fato, a cariação. Mas está todo mundo de olho, e aí te respondendo, você perguntou como que o Brasília acompanha isso de modo geral, pelos desdobramentos, porque há mais dúvidas do que certezas nesse caso, Thaís. Quando o Dias Toffoli avoca esse caso para o Supremo Tribunal Federal, há dúvidas pelo motivo que ele levou isso para o STF. Há dúvidas também, afinal de contas, está em sigilo. E também, claro, pelo exatamente qual foi o fundamento para fazer essa cariação. Então, amanhã, isso talvez ficará mais claro sobre, enfim, o desfecho, se esse recuo aí, a delegada vai ajudar Dias Toffoli nesse recuo aí, porque ele tem sido bastante criticado e não tem nenhum apoio dos seus pares no STF, Thaís. Não, claro, e assim, é um recuo atropelado também, porque a gente continua falando de um depoimento que vai ser tomado em cima da hora, que vai, enfim, municiar uma decisão também atropelada para a cariação. Agora, André, eu quero te ouvir um pouco sobre a questão política, mas eu vou adicionar aqui o tema do TCU. O Tribunal de Contas da União, o ministro Jonathan de Jesus, fez uma intimação ao Banco Central, considerando que a liquidação foi uma medida extrema, questionando todo o processo decisório do Banco Central e provocando a mesma leitura, né, de uma exposição e de uma fragilização desse processo regulatório, institucional, que você chamou a atenção aqui, da importância e da necessidade dele. E eu fiz uma indagação aqui sobre a quem interessa a fragilidade do Banco Central. Eu acho que as pessoas não têm muito a noção sobre isso. A gente acompanhou muito o debate sobre a autonomia do BC, mas do ponto de vista da decisão da política monetária. Eu que cubro isso, e Banco Central há 25 anos, nunca tinha ouvido, não com essa contundência, questionamentos tão fortes sobre essa autonomia de regulador e fiscalizador do Banco Central. Eu acho importante você dizer para a gente o que isso significa, que impacto isso gera no funcionamento do sistema. Assim, acho que o primeiro tópico que acho que é importante mencionar, assim, às vezes a gente está discutindo o Brasil, o sistema financeiro brasileiro, e é sempre bom a gente se balizar um pouquinho por que acontece ao redor do mundo, né? E a autonomia do Banco Central, tal como foi concretizado em 2021, ela, de certa forma, é um padrão ouro ali do que a gente vê de bancos centrais ao redor do mundo. Então, assim, o sistema brasileiro está bem posicionado, o sistema financeiro brasileiro é robusto, tem as suas questões de concentração, é verdade, mas é um sistema robusto, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. O Banco Central, ao longo do tempo, desses últimos anos, diversos desafios, tivemos liquidações de bancos, né? Tivemos situações similares, né? Atuou com prontidão, conseguiu garantir a solvência, a liquidez, os mecanismos prudenciais. Então, assim, quando a gente olha o filme, a gente tem uma boa história para contar. Eu digo, né, eu represento bancos, nem sempre eu tenho os sims que eu gostaria, tá? Mas é sempre de uma forma muito transparente a forma como o Banco Central atua. Então, até mesmo quando é para dizer o não, é dito porque é explicado, é aberto a possibilidade de manifestação. Então, a postura do Banco Central é sempre muito honesta, honesta com o significado da transparência e da motivação, tá? Então, acho que esse é um ponto super relevante em relação à postura do Banco Central ao longo do tempo, que, no nosso entendimento, tem que ser preservado. Por quê? Porque um setor bem regulado, ele traz crescimento para aquele setor. Insegurança jurídica é inimiga do crescimento. Insegurança das regras é inimiga do crescimento. Você não investe, não há investimento, não há tomada de riscos em segmentos onde você vai ter uma insegurança jurídica muito grande, mudanças no regramento ao longo do tempo de uma forma pouco clara para todos os atores. Então, esse é um ponto relevante que tem que ser preservado. E para que isso possa ser preservado, a independência técnica, e aí eu digo,
nessa discussão de autonomia, independência, né, que nem todo mundo vai saber exatamente o que que autonomia técnica, ou seja, naquelas decisões técnicas são importantes serem preservadas. Isso não significa a independência total e absoluta, e eu tenho as minhas observações em relação ao projeto de lei que atualmente tramita no Congresso Nacional, que trata da independência, que é uma outra questão, mas no que toca à autonomia, isso sim é importante, seja nas decisões do Copom, que a gente vê Claro, habitualmente, né? Mas seja também nas discussões relacionadas à questão administrativa, claro. recursos financeiros, inclusive para investimento em tecnologia. A gente tem aqui o Pix como uma referência Sim, internacional sim. que foi feito dentro do Banco Central, né? Não, claro, ótimos pontos que você levanta aqui. Acho que fica claro para todo mundo a importância desse processo, que não é imune a críticas, que não se blinda de mudanças e questionamentos, de modernização e atualização, mas, enfim, esse é o recado.